Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando o vídeo aqui no canal. Vocês devem estar estranhando eu, camisa de seleção brasileira, o fundo aqui referente à CBF. Sei que o nosso canal aqui é voltado mais para o público corintiano, o público que fala que entende e que quer saber a respeito das coisas do Corinthians. Mas eu precisava fazer esse vídeo, rapaziada. Por quê? Porque não sei se vocês acompanharam ou não o vexame, a vergonha que foi o jogo ontem da seleção brasileira diante da Argentina lá no Monumental de Núñez, para mais de 50 mil pessoas, e a seleção brasileira passando vergonha, tá? Não adianta querer falar que a culpa é do jogador e tudo mais. Isso aí todo mundo, os jogadores sim tem em parte culpa disso, mas tem um detalhe que todo mundo está se esquecendo, que é do seguinte. Vamos começar lá atrás. Tem gente que vai martirizar: ah, mas Neymar não estava em campo, ah, mas não sei o que. Não, para. Desculpa, Neymar pra mim é ex-jogador, tá? É ex-jogador em atividade. Fez 2, 3 jogos bons aí pelo Santos na sua volta aí do Santos, mas fora isso, nada mais. Já se contundiu de novo, ficou fora mais uma vez até as semifinais contra o próprio Corinthians, né? E pra mim, Neymar pra mim já era. Aí você fala: não, nós temos Hendrick, um baita de um atacante. Desculpa, rapaziada, desculpa aos torcedores que gostem do futebol do Hendrick, mas ao meu ver, o meu ponto de vista, o Hendrick é um deslumbrado, tá? Ele é um jogador deslumbrado demais. Por quê? Ele se acha a última bolacha do pacote, ele acha que ele é o bom, ele se acha o melhor jogador da face da terra, coisa que, desculpa, na minha opinião, ele não é, tá? Ele não é o melhor jogador da face da terra, assim como ele se julga, tá? Por quê? Ele chega no Palmeiras, ele começa no Palmeiras, começa muito bem, fazendo gol um atrás do outro, tal. Em alguns momentos é preservado, porque já estava vendido para o time do Real Madrid. E o que acontece quando ele chega lá no Real Madrid? Garotão, vai sentar no banco. Pode sentar lá no banco, que é lugar quente, tá? Se ele achou que ele ia chegar lá com status de grande astro, vai amargar banco. Tem entrado em alguns jogos, outros aí, mas vai começar no banco. Não tem essa não. Europa, o técnico europeu tem um pensamento totalmente diferente do técnico brasileiro. Não é porque o cara é ídolo aqui ou tá chegando com status de ídolo aqui que ele vai ser titular. Não, lá ele tem que se provar. Lá ele tem que jogar bola. Foi isso que aconteceu uma vez numa entrevista que eu vi do Denilson, jogador de seleção brasileira também. Ele falou que quando ele saiu de São Paulo e chegou no Real Betis, na Espanha, ele tentava jogar do mesmo modo que ele jogava aqui no Brasil. Começou a tomar pancada. Aí os jogadores chegaram para ele: ó, garoto, não adianta você fazer o que você fazia lá no Brasil, aqui na Europa, que não funciona. Ele teve que se adaptar e se moldar ao futebol europeu para isso naquela época, tá? Para poder conseguir jogar. Senão ele ia ser só mais um que ia bater e ia voltar pro futebol brasileiro. E a gente viu o grande jogador que foi o Denilson. Então o Hendrick, ele tem que aprender o seguinte: ele não adianta ele chegar com o status: ah, eu sou jogador de seleção brasileira, eu sou o jogador mais novo que fez gol na seleção brasileira. Isso não quer dizer porcaria nenhuma, isso não quer dizer nada, tá? Alguns outros jogadores na seleção brasileira, para mim, já deu tempo. Um dos casos é o goleiro Alisson. Desculpa, duas Copas do Mundo, duas Copas do Mundo, não fez nada. Quando se precisou de ter um goleiro à altura, não representou. Mão de alface. Ah, mas ele é titular lá na equipe que ele joga. Tudo bem, mas para a seleção não serve. Tem que ser um goleiro mais casca grossa, um goleiro que represente realmente. Me desculpa, Alisson não representa. O único que poderia representar e está representando às vezes que entra no jogo da seleção brasileira é o Ederson. É o último. Aliás, é o único. O Ederson, para mim, deveria ser o goleiro titular da próxima Copa, sem dúvida nenhuma. Leva mais uns outros dois goleiros aí, um experiente e um em formação aí, para ganhar a rodagem, e pronto, acabou. Outro que eu acho que não tem mais condição é o seu Marquinhos. Cara, mas vai levar o Marquinhos pela sua experiência, pela sua técnica. Desculpa, a gente viu o que aconteceu hoje. Dois gols da Argentina passaram na frente dele. O último gol, então, ele quis antecipar o cara da Argentina e ficou plantado no chão.
ficou plantado e parado. Não se mexeu. Não combateu o jogador argentino. Então, cara, não dá mais, não dá. E essa reformulação não tem que começar só pelo time não, então, não, tá? Dorival Júnior errou e muito. Como que ele não me leva? Olha o que o corintiano tá falando. Por que ele não leva um Rafael Veiga? Por que ele não leva um outro jogador armador, meio campo? Ele só leva volante. Só volante não adianta nada. Só volante não adianta nada. E me desculpa, Matheus Cunha. Matheus Cunha não tem que ser atacante de seleção brasileira. Me desculpa, ele pode ter feito trocentos gols na equipe dele, mas ele não tem gabarito, não tem bagagem para ser centroavante de seleção brasileira. Me desculpa, mas quem é Savinho, que tá lá no Porto de Portugal. Isso a impressão que dá é o que o Neto falou no programa dele dos donos da bola. Muita coisa que o Neto falou eu não concordo não, tá? Mas ele falou uma coisa de verdade. Não é time de seleção brasileira, é time de empresários. Os empresários parece que colocam o jogador lá e pronto, acabou. O jogador tem que jogar, o jogador tem que ser convocado. Essa é a impressão que passa. E não está errado não. Essa é a impressão que passa. Agora o erro maior disso tudo começa, sabe por onde? Por esses caras aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Confederação Brasileira de Futebol. O erro maior começa por esses caras aqui. Quem comanda esses caras? Quem comanda a federação? Quem que é? Edinaldo Teixeira. Acabou de ser reeleito por mais um mandato. Vai até 2030. O mandato. Foi eleito unanimamente por todas as 27 federações. Entre primeira divisão e Série B. Todo mundo, não teve concorrente. Onde já se você marcar uma eleição, ainda que o seu mandato nem terminou ainda, você já marca um outro em cima, para não ter chance de vir alguém tomar seu posto. É um absurdo, um absurdo. Você chega no começo de ano e fala para o torcedor brasileiro, não, calma, vamos trazer o Lancelotti. Fica 2, 3 meses esperando o Lancelotti encerrar o contrato dele, e o Lancelotti lá na Espanha, lá curtindo com os jogadores, campeão da Champions League e o caramba 4. E ele dando risada no torcedor brasileiro, dando risada na CBF. Porque ninguém quer assumir essa trolha do tamanho do mundo. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí acharam, agora estão se cogitando na imprensa, se acharam por bem, vamos trazer o cara que está dando certo. Quem é o cara que está dando certo? Vamos trazer Felipe Luiz. Cara, um jogador que se aposentou não faz nem um ano. Fez os seus estágios de experiência, mas não se aposentou não faz um ano que ele se aposentou. Você acha que isso é técnico para a seleção brasileira? Então o cara está fazendo um bom trabalho no time do Flamengo. Me desculpa, esse não é gabarito. Aí vamos partir para outros nomes. Quem que vai trazer? Não pode treinar, não pode ser treinador estrangeiro. O futebol brasileiro não tem treinador decente. Não tem. Você pega as posições do ano passado no Campeonato Brasileiro. Do primeiro até vamos colocar o quinto ou sexto colocado. A maioria era técnico estrangeiro. Um ou outro brasileiro que aparecia ali na lista. Um ou outro, e olha lá. E outra coisa que eu acho errado, o Brasil tem que olhar mais para o futebol, não só dentro da sua casa. Tem que olhar mais para o futebol de outros lugares também. De outros lugares. Quer pegar um exemplo? Pega exemplo do time da França. O time da França, a maioria dos seus jogadores são naturalizados. Não são franceses de origem. Às vezes tem uma origem aí sul-africana, tal, mas sabe que o cara joga bola, dá nacionalidade pro cara e o cara joga com garra pela seleção. Porque tá tendo uma oportunidade. Que sabe que às vezes na seleção do próprio país de origem dele, ele não teria. Não teria um destaque tão grande como numa seleção francesa. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui e já mostro pra vocês. Beleza. Quer ver? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que fica mais fácil. Calma aí. Vou pegar aqui, ó. Vou compartilhar minha tela com vocês aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Seleção francesa.
naturalizados. Aqui, ó, já traz a lista aqui, ó. Tá aí, ó. Deixa eu enquadrar melhor aqui pra vocês, pra poder trazer melhor. Tá aí, ó. Aí, ó. Jogadores naturalizados da seleção francesa. Arreolá tem raízes filipinas. Axel tem raízes do Congo. Varane da Martinica. Koudé de Benin. Saliba tem raízes de Camarões. Upamecano da Guiné. Theo Hernandes da Espanha. Você vê, ele não é utilizado na seleção espanhola, mas foi para a seleção francesa. Konaté, raízes de Mali. O Guendouzi tem raízes de Marrocos. Deixa eu tentar baixar um pouco mais aqui. Deixa eu ver se aparece aí pra vocês agora. Aí, ó. Mbappé, raízes de Camarões. Dembélé, Mauritânia. Ou seja, a Federação Francesa faz um excelente trabalho nesse sentido. Eles pegam jogadores que eles têm certeza que são que vão virar para o futebol e estão se destacando e chamam para suas respectivas seleções. Coisa que não acontece aqui no Brasil. O Brasil não olha para o cenário de fora, só quer olhar para sua casinha, cenário europeu, jogador brasileiro, pronto, acabou. Tem que acabar com esse negócio. O futebol não gira mais em torno do futebol brasileiro. O futebol brasileiro não é mais um dos melhores do mundo há muito tempo. Acho que desde lá a última seleção decente que o Brasil teve que conseguir trazer alguma coisa de resultado dentro de campo, de jogadores que eram incontestáveis, a última foi em 2010. E ainda teve jogador que não foi ainda. Porque de 2010 para cá, não teve mais ninguém. 2014 foi no Oba-Oba, 2018 foi no Oba-Oba, 2022 foi no Oba-Oba. Cara, não dá, não dá. Essa que é a realidade. A seleção brasileira tá um lixo, tá um lixo. Ou começa a fazer isso agora, para tentar minimamente fazer uma competição decente o ano que vem, que já é o ano de Copa do Mundo, ou então vai ficar sofrendo, vai ficar mais 20, 30, 40 anos sem ganhar uma Copa. Vai ficar desse jeito. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Ou se reformula, ou se faz de um jeito que nem o uso de exemplo básico do time da França, que eu estou falando. São poucos jogadores franceses que nasceram na França, são natural da França. É tudo naturalizado. Agora eu vou fazer um exercício para vocês pensarem isso. Vamos supor, quando o Cristiano Ronaldo surgiu, quer ver, deixa eu pegar aqui, estreia CR7 na seleção. Como que foi? Ele estreou na Euro de 2004, há 20 anos atrás. Ele estreou. Se ele já estava se destacando em 2004, antes de 2004, é que ninguém se pensou nisso na época, né? Tá certo que 2004 era o Brasil que estava basicamente recém-campeão, tal. Por que não chegou? O CR7 falou, ó, em Portugal, você sabe que a seleção portuguesa não tem grandes almejações, não tem muito o que conquistar. Se naturaliza brasileiro. Pega a naturalização brasileira. Vem jogar na seleção brasileira. Eu duvido se o Brasil tivesse um CR7 na seleção brasileira, se o Brasil não tinha conquistado pelo menos mais umas 2, 3 Copas do Mundo. Eu duvido. Eu não sei qual que é a opinião de vocês. Esse é um pensamento meu. E vocês, o que vocês acham? Deixe seus comentários aqui embaixo. Vou procurar ler aqui para sempre manter a gente batendo esse papo. E a gente espera que a seleção brasileira melhore daqui para frente. Não queira fazer mais uma aposta, que é o Felipe Luiz. Tem que olhar para um mercado um pouco mais abrangente. Outra coisa que não dá, fazer um adendo maior aqui ainda. Trazer jogador que joga no futebol árabe, jogador que joga no futebol Catar. Lá tem muito menos jogos do que aqui, do que campeonato brasileiro e do que campeonato europeu.
Me desculpa, você não pode convocar. Ah, o Bento faz pouco tempo que tá lá no time do Catar, lá, ou da Arábia, sei lá onde ele tá. Me desculpa. Se fosse porque ele estava fazendo aqui no Brasil, tudo bem, concordo. Mas ele já tá faz uns 6 meses que ele tá lá. Então ele já acostumou com o ritmo de lá. Então tem jogadores que não cabe nessa seleção, infelizmente. Mas e vocês, o que vocês acham? E mais uma vez, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou ler os comentários. E antes de mais nada, rapaziada, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal também, para sempre receber as notificações aqui do nosso canal. Hoje foi um vídeo diferente aí, um vídeo que o torcedor corintiano não está acostumado, mas eu precisava desabafar a questão disso. Enquanto a cúpula do futebol brasileiro, que é a CBF, continuar nessa bagunça, vai ser bagunça atrás de bagunça. Visto que um adendo aqui também, visto que a Federação Paulista fez agora, assumiu o erro do gol do pênalti marcado por São Paulo contra o Palmeiras. Agora que aconteceu o jogo, os caras vêm falar, ou seja, deixou o São Paulo de ir para a final por causa de um erro. Um erro grotesco, um erro absurdo. Mas as federações fazem o que querem, infelizmente, e o futebol brasileiro cada vez mais enfraquecido. Essa que é bem a realidade. Beleza, rapaziada? Bom, eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima aí. Vai Corinthians e salvem a seleção brasileira também, que tá difícil. Valeu!